Foi divulgada a lista dos 52 pré-convocados do Dorival Júnior para a seleção brasileira. E eu até já fiz uma análise dessa lista aqui no canal. Acontece que mesmo em uma lista de 52 nomes, alguns nomes que deveriam estar ao menos na pré-lista foram esquecidos pelo treinador. Eu quero mostrar para você nesse vídeo 7 jogadores que deveriam ao menos estar na pré-lista. Chegou a Alfa, a mais nova casa de apostas do Brasil. A Alfa acaba de entrar em campo e já chega com tudo. É a mais nova parceira aqui do canal e é também patrocinadora master de dois gigantes do futebol brasileiro, o Grêmio e o Internacional. Se você é fã de esportes e gosta de apostas, a Alfa pode ser a sua nova casa de apostas. Ela tem uma plataforma moderna e extremamente intuitiva, oferece depósito e saque via Pix e tem uma cobertura completa dos campeonatos nacionais, como os estaduais, além dos internacionais, como por exemplo a Liga dos Campeões. Eu vou deixar o link para você que quiser se cadastrar e conhecer mais sobre a Alfa aqui na descrição. É uma casa de credibilidade destinada apenas para maiores de idade e que incentiva o jogo responsável. Então, se você quiser se cadastrar por lá e realizar suas apostas, faça isso sempre de maneira responsável e visando apenas entretenimento. Não se esqueça também de utilizar o código VINI. Caso depois você tenha algum problema, alguma dúvida, você pode consultar o suporte da Alfa, que é totalmente em português e fica disponível para você 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Nessa quinta-feira, o técnico Dorival Júnior vai anunciar os seus 23 convocados finais para os próximos 2 jogos do Brasil nas eliminatórias. Nesse mês de março, o Brasil joga no dia 20 contra a Colômbia em casa e no dia 25 contra a Argentina fora. Então o Dorival vai convocar, vai anunciar amanhã os seus 23 convocados visando essas partidas. Lembrando que nesse momento a seleção é apenas a 5ª colocada das eliminatórias. Na sexta-feira passada tinha sido divulgada pela CBF a lista dos 52 pré-convocados pelo Dorival para esses jogos contra a Colômbia e a Argentina. E o que foi incrível é que mesmo numa lista com 52 nomes, alguns jogadores não foram lembrados pelo treinador. O que, em algum ponto, chega a ser até desrespeitoso, porque os nomes que estão nesse vídeo, eu não tô falando que eles têm que estar na lista final dos 23. Só que quando esses jogadores não aparecem numa lista nem de 52, é um certo desrespeito com o trabalho que eles têm executado nos últimos tempos, em alguns casos nos últimos anos, principalmente se você leva em consideração que tem nomes que estão na lista dos 52 convocados do Dorival, mas eles não merecem estar lá mais do que alguns nomes que estão nessa lista que eu vou divulgar agora. Então, só repetindo, não significa que os nomes que eu vou colocar nessa lista aqui deveriam estar na lista final, mas pelo menos na pré-lista eu acredito que sim. E depois você pode colocar nos comentários se você concorda com isso que eu tô falando ou se você discorda. Começando pela zaga, na minha opinião não tinha como você divulgar uma lista com 52 pré-convocados e não aparecer na lista dos pré-convocados para a zaga o Vitão, zagueiro do Internacional. Zagueiro novo, tem só 25 anos, se tornou capitão do Colorado e é um jogador completo. Um zagueiro rápido, um zagueiro bom na bola aérea, um zagueiro que sabe sair jogando bem, passa confiança para o sistema defensivo. Então, no caso do Vitão, eu vou até mais além. Eu acho que ele é um cara que eu levaria para minha lista final se eu fosse o treinador da seleção brasileira. A gente há um tempo já vem precisando de uma nova opção ali para zagueiro destro e eu acho que o Vitão seria um nome excelente. E no fim, ele não esteve nessa pré-lista, dentro desses pré-convocados. E vou falar, hoje o Vitão poderia tranquilamente estar na vaga do Danilo, do Flamengo, tranquilamente na vaga do Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Ele tá muito bem desde 2024, então não entendi por que ele não apareceu nem na pré-convocação. Vitão totaliza 8 jogos pelo Internacional na temporada. Parece que jogadores que às vezes atuam por equipes do sul do país não podem ter oportunidades na seleção brasileira. Ao menos é isso que parece nos últimos tempos. Talvez se o Vitão jogasse em algum time de São Paulo, algum time do Rio, ou algum time mesmo que desconhecido na Inglaterra, ele talvez fosse convocado. Indo para a lateral esquerda, um nome que eu também não entendi ele não ter aparecido na pré-convocação é o nome do Caio Henrique, lateral esquerdo ex-Fluminense, ex-Grêmio, que tá no Mônaco da França. Um jogador muito técnico, a gente costuma falar bastante dele aqui no canal. Eu já disse por várias vezes que daria uma oportunidade para o Caio na seleção,
E vejo nos comentários que muitos de vocês também. Um lateral que tem boa visão de jogo, bom passe, e eu levaria o Caio Henrique, ainda mais tendo em vista alguns nomes que apareceram na pré-convocação. Como, por exemplo, Alexandro do Flamengo, Alex Telles do Botafogo e o Douglas Santos do Zenit. O Douglas Santos eu já tinha falado no meu vídeo de análise, que é um jogador que hoje está na Rússia. Joga só competições domésticas mesmo. Não pode nem se dar o luxo de jogar uma Liga dos Campeões porque os times russos foram banidos da competição. Então fica difícil você ter um parâmetro de competitividade, sendo que ele só joga Campeonato Russo e Copa da Rússia. No caso do Alexandre e do Alex Telles, são jogadores que eu reconheço a qualidade deles, mas entendo que o ciclo deles na seleção já acabou. Já tiveram várias oportunidades desde a época do Tite. Então agora eu entendo que seria o momento do Caio ao menos estar entre os pré-convocados. Ele tem 27 anos, então é um jogador novo ainda, tem 28 jogos na temporada pelo Mônaco e 4 assistências. E quando você pega a média dele de assistências de outras temporadas, você vê que tá sempre batendo ali 8, 10, 12, que é um número muito bom. Tô passando aqui no meio do vídeo só pra te lembrar, já deixou o seu like? Ainda não? Então deixa o like, não se esqueça também de se inscrever no canal. Agora bora continuar. Indo agora pra meia, eu não poderia deixar de citar o Rafael Veiga. E só repetindo, não tô dizendo que o Veiga deveria estar na lista final dos 23. Mas você montar uma lista de 52 e o Veiga do Palmeiras não aparecer, é absurdo sim. O Veiga não está jogando bem em 2025, nem começou ainda naquela toada que a gente conhece dele. E mesmo assim, sem jogar bem como a gente está acostumado a ver, ele em 11 jogos no ano já tem 1 gol e 7 assistências. Nos últimos 4, 5 anos no mundo, nenhum meia marcou mais gols do que Rafael Veiga. Nem o Arrascaeta, nem o Palmer do Chelsea, nem o Bellingham do Real Madrid, nem o Bruno Fernandes do Manchester United. Então é um cara que faz tantos gols, decisivos e de tantas formas diferentes. Ele não merece estar numa pré-convocação no lugar do Paquetá, que tem números bem inferiores aos dele, que na seleção nem bem joga. Quando um jogador como o Veiga não aparece nem numa pré-convocação, eu acho que soa como um desrespeito e uma desvalorização também ao próprio futebol brasileiro. Porque nos últimos anos o Veiga é alguns dos melhores meia que nós temos aqui. Junto com o Matheus Pereira do Cruzeiro, que vem bem, junto com o Scarpa do Atlético Mineiro, agora junto com o Lucas Moura do São Paulo, desde que voltou para o Brasil, que tem feito essa função, junto com o Arrascaeta, junto com o Alan Patrick do Inter. Então como que um jogador desse não é nem lembrado? E outro, o Palmeiras tem brigado por todos os títulos nos últimos anos. Estadual, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Então não concordei com a ausência do Rafael Veiga. Ainda nessa de um meia que poderia estar na seleção brasileira, eu também não entendi a ausência do Alan Patrick, que foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no segundo semestre de 2024. E é esse meia que tem essa característica de achar o atacante, pifar, bom na bola parada também. Então, na minha opinião, o Alan Patrick poderia muito bem ser uma outra opção para estar na vaga do Lucas Paquetá. Ele tem 6 jogos pelo Inter em 2025, 2 gols marcados e 3 assistências. É um jogador de idade mais avançada, 33 anos, mas ele tem uma característica que hoje nós não temos na seleção brasileira. E outra, mesmo que ele fosse convocado com 33 anos, na minha opinião, não seria nenhum absurdo. Ele tem números, ele tem regularidade, então ele não ter aparecido na pré-convocação foi bem estranho pra mim. E aí eu volto a bater naquela tecla, será que se ele jogasse num time de São Paulo ou do Rio, ele não apareceria? Outro jogador que, na minha visão, poderia tranquilamente estar na vaga do Lucas Paquetá na seleção, na pré-convocação, é o Anderson Talisca, meia de 31 anos que agora tá no Fenerbahçe da Turquia. Um dos jogadores mais injustiçados da seleção brasileira nesses últimos anos, e nem tô falando só da era Dorival. O Diniz teve a chance de convocá-lo e não convocou, o Ramon teve a chance de convocá-lo e não convocou, o Tite teve várias oportunidades de chamar o Talisca e nunca chamou praticamente, e assim, é um dos jogadores mais regulares atuando fora do país nos últimos anos. Pegando gols e assistências, a média dele de contribuição é praticamente uma contribuição por jogo. Chegou agora no Fenerbahçe da Turquia, não tem sido titularzaço a princípio, mas em 9 jogos já tem 4 gols. Então é um cara que te entrega números, te entrega desempenho. Pode jogar como meia, pode jogar aberto, pode jogar até quase que como um atacante. Tanto que ele vinha fazendo muitos gols no Al Nassr junto com o Cristiano Ronaldo. Então você vê que, por exemplo, o Galeno teve uma oportunidade, né? Ele esteve na pré-convocação, sendo hoje jogador do Al Ahly da própria Arábia Saudita. E o Talisca, em todos esses últimos anos, bem na Arábia Saudita, nunca foi lembrado. No caso do Talisca, é bem um desrespeito mesmo, porque no fim, ele não aparecer na pré-convocação, só mostra que todos esses últimos anos que ele tá fazendo 25, 30 gols por temporada, não tá valendo de nada, não tá sendo reconhecido. E aí vocês podem pesquisar depois.
Pesquisem aí por que o Talisca não foi para a Copa de 2018 e pesquisem por que ele não foi jogar no Manchester United, que aí vocês podem começar a entender como que os bastidores influenciam sim nas convocações. Chegamos agora ao ataque e eu quero começar falando sobre o Malcom, aquele mesmo, ex-Corinthians, ex-Barcelona, ex-Bordeaux da França, que hoje está brilhando na Arábia Saudita jogando pelo Al Hilal. E aí eu te digo, o Galeno, que tá hoje no Al Ahly, ele pode ser convocado, estar na pré-lista e o Malcom não pode? Nessa temporada, pelo Al Hilal do Jorge Jesus, ele tem 9 gols e 12 assistências em 31 jogos. Na temporada passada, já tinha ajudado o Al Hilal a ser campeão da Saudi Pro League, campeão da Copa local, sempre jogando muito bem, marcando gols, tendo atuações decisivas, mas na pré-convocação ele não foi lembrado. E aí você pega, por exemplo, a pré-convocação e você vê que o Antony está na pré-lista, sendo que até 2 semanas atrás ele era ridicularizado no Manchester United, era meme, mas bastou botar o pé no Betis na La Liga e fazer 5 jogos bons que ele já apareceu na pré-convocação. E isso pra mim não é justo, porque eu acho que a consistência, a regularidade, ela também merece ser premiada. E é o caso do Malcom. Se o Antony tá na pré-convocação, o Malcom tinha que estar também. Simples assim. Agora eu quero falar sobre um centroavante. Um jogador que, na minha opinião, tendo em vista o que ele tem apresentado e a nossa carência hoje para a camisa 9, ele poderia muito bem ser um nome até não só para pré-convocação, mas pensando em lista final. Tô falando do Marcos Leonardo, ótimo atacante que foi revelado pelo Santos, estava no Benfica de Portugal e hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita. Jogador que sabe fazer gol, se movimenta bem, tem bons números na temporada e é novo, tem só 21 anos. Para a camisa 9, o Dorival acabou colocando na pré-convocação o Endrick, que é reserva do Real Madrid, mas é um ótimo jogador. Colocou o João Pedro do Brighton, que é ótimo jogador também. Colocou o Igor Jesus do Botafogo, que foi muito bem em 2024, mas começou 2025 mal junto com o time. E colocou o Yuri Alberto, que eu acho que é um bom jogador, muitos de vocês não gostam, mas querendo ou não, ele tem bons números. Eu acho sinceramente que o Marcos Leonardo, com o que ele tem feito no Al Hilal, ele poderia desbancar de repente até o Igor Jesus, que não começou 2025 bem com o desmanche do Botafogo. Nessa temporada, em 30 jogos pelo Al Hilal, ele tem 23 gols e 2 assistências. Faz gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça, enfim. Um centroavante extremamente promissor, cheio de potencial, que não foi lembrado para pré-convocação. E aí que eu te digo, qual é a lógica de você não levar um Marcos Leonardo, colocar um Malcom numa pré-convocação e colocar o Galeno que tá no Al Ahly? Entendem que é uma coisa que ela não é coerente? Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que caberiam tranquilamente na pré-convocação, dentro dos 52 nomes, com quais que eu falei aqui você concorda e de quais você discorda? Não se esqueça de opinar. Então amanhã vai sair a convocação dos 23 nomes que vão enfrentar Colômbia e Argentina, e amanhã eu estarei aqui analisando a convocação com vocês. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Espero profundamente que você tenha gostado desse vídeo e agradeço a você pela companhia também em mais um vídeo do canal. Se você tiver gostado, não se esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhe e comente, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!